é o Evangelho segundo Jesus, o Cristo, eterno de Deus, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis, o Cordeiro, a grande dádiva, o sacrifício, a explosão da vida, por amor de nós. Hoje eu leio no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, o contexto é Jesus expulsando demônios de um homem cego e mudo que voltou a falar. Na realidade, Jesus, se diz aqui, curou o homem cego e mudo. E a multidão se admirou e disse: porventura não será esse o Messias, o filho de Davi? E os religiosos que estavam ali naquela hora ficaram loucos de raiva. E disseram: este expele demônios, mas é pelo poder do diabo. É Beelzebu, o maioral dos demônios, que está incorporando nele, em Jesus. Jesus, que estava longe dos fariseus, mas conhecendo-lhes os pensamentos, guarde isso, conhecendo-lhes os pensamentos, porque é um padrão de raciocínio. Você não precisa nem escanear o pensamento para saber o que aquele tipo de espírito pensa quando vê a manifestação simples, livre do reino de Deus acontecendo sem controle religioso, humano, sem mandatários do milagre, sem os cardeais do benefício. Simplesmente como Jesus fazia, chegou cego e mudo, saiu vendo e falando, e não foi enviado para lugar nenhum, e nem se disse a ele que ele tinha que voltar para prestar contas ou pagar qualquer coisa. Simplesmente se vai, livre, como o Evangelho faz acontecer. Então, esse tipo de gente que vivia do controle, não pode ver a multidão celebrando Deus no não controle. Deus na não gestão religiosa é inadmissível. Então eles falaram um com o outro: isso é um possesso de Beelzebu. Ele incorpora o principal dos demônios. E Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: era uma maquete, era um padrão de pensamento, era quase um protocolo de pensamento, era uma sistematização previamente definida nas mentes desses indivíduos todos. De modo que, como eu disse, não só Jesus conhecia os pensamentos, mas nesse caso não precisava conhecer os pensamentos, sinceramente, conhecendo essas figuras que iam atrás dele só perturbando e rosnando. Ele sabia qual era o padrão do pensamento deles. E disse acerca deles, da ilogicidade do que eles estavam dizendo, disse: olha aqui, todo reino dividido contra si mesmo, um reino, um governo, onde um diz uma coisa, outro diz uma coisa, o outro nega, é aquela confusão. Todo reino, todo governo dividido contra si mesmo não subsistirá. É como uma cidade em estado de guerra civil, se autodestruirá. Ou é como uma família, uma casa dividida em ódio, em briga contra si mesma. Não vai subsistir, prevalecer. Não durará, acabará essa família. Portanto, sejam pelo menos inteligentes vocês que me acusam. Porque se Satanás, que é o que vocês dizem que está me incorporando, se Beelzebu, incorporado por mim, decidisse agora expulsar demônios, significaria dizer que ele seria como um governo dividido, uma casa dividida, uma cidade em guerra civil. E o diabo
tem uma inteligência superior à de vocês. Vocês é que são burros. Vocês é que por egolatria, poder, demonstração de quem pode mais, ou ciúme, ou vaidade, ou qualquer outra coisa, são capazes de brigar uns com os outros, de guerrearem internamente, de se dividirem a ponto de não subsistirem. Mas o diabo usa vocês, mas não é como vocês. Ele é inteligente, ele não é pulsionalmente irracional como vocês. Porque se Satanás, Belzebu, está expulsando demônios, é como se Satanás estivesse dividido contra si mesmo. É como se houvesse uma guerra civil no inferno. É como se na casa do diabo ninguém se entendesse a respeito do mal. Se Satanás expele Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá seu reino, seu governo, sua casa, seu domínio, seu controle? Ora, se eu expulso os demônios por Belzebu, eu pergunto agora a vocês que estão dizendo isso de mim. Por quem, então, expulsam os vossos filhos quando eles expulsam algum demônio? É por Belzebu também? Por que que eu é que sou por Belzebu? Os filhos de vocês, das igrejas de vocês, estão expulsando em nome de quem? Por favor, não sejam tão estúpidos. Porque nesse caso, aqueles que expulsam demônios se levantarão para serem os juízes de vocês, que estão dizendo que tem demônio saindo quando eu falo, porque eu estou falando pelo poder do próprio demônio. Então que os vossos filhos julguem a lógica sem lógica, a irracionalidade da vossa mente entorpecida. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, pela manifestação do Espírito Santo, meramente pelo poder da palavra, certamente, é chegado o reino de Deus. Ele está presente em mim, nessas ações. Vocês não conseguem ver? Se, porém, eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Se o resultado do que eu faço é abrir olhos, é desimpedir línguas, é libertar pessoas, é curar gente, suscita a alegria da salvação no coração de tantas pessoas, como é que isso não é a chegada do reino de Deus? Sem pedir licença a ninguém, mas o reino chegou. Ou como pode alguém entrar na casa do valente, do diabo, roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo? Entenda, meu filho, se Satanás está morando em alguém, para tirá-lo dali, você tem que chegar com uma autoridade maior e amarrar. Então você limpa a casa. Fiquem sabendo disso. E eu estou dizendo a vocês que quem não é por mim, quem não é pelo Evangelho, quem não é por essa palavra do Evangelho, é contra mim. Não tem apelação, pode dizer o que queira, pode reinterpretar como deseje. Não adianta, é contra mim. E quem comigo não está ajudando, ajuntando, chamando tudo para convergência a mim, está trabalhando contra mim. Pode viver dizendo que faz tudo em meu nome, mas está espalhando, ao invés de estar juntando. Por isso eu vos declaro,
E prestem atenção com o que vocês andam declarando sobre quem serve a Deus, não serve a Deus. Prestem atenção nas blasfêmias que vocês falam contra o verdadeiro bem praticado em nome de Deus ou em silêncio. E vocês não têm o menor pudor de colocar a alcunha do diabo, a chancela do diabo na vida de quem só está praticando o bem que vocês não realizam. Prestem atenção. Todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Toda idiotice. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Não atribua ao diabo aquilo que Deus está fazendo. E aqui nesse caso é conscientemente, porque Jesus nunca diria isso para gente ignorante que não sabe discernir a mão direita da mão esquerda. Esses seres quase sem raciocínio, que existem aos milhões à nossa volta. Eles falam, eles escrevem, eles isso, mas eles não têm mente, não têm consciência, são seres, do ponto de vista espiritual, acéfalos espiritualmente. Não é desses que Jesus está falando. Não é desses idiotas que ficam blasfemando em comentários na internet, dizendo todo tipo de loucura. Não é como isso. Esses são os coitados, ignorantes. Não, Jesus está dizendo daqueles que sabem o que está acontecendo. Sabem que ali se está dizendo o Evangelho, palavra de Deus. Mas eles se levantam para não perderem o público, para não perderem o mercado, para não perderem seguidores, para não perderem gente. Eles começam a dizer que o diabo é que age em você, que você fala pelo diabo, que Satanás tomou conta da sua mente. Mas eles sabem que é mentira. Se um mal agudo acontecer neles, eles sabem para quem eles recorrerão, que é justamente para esse a quem eles acusam de ser instrumento de Satanás. Esses é que estão nessa zona de risco perigosíssima, não os ignorantes, mas sim os que têm conhecimento. E assim mesmo tentam te destruir, acabar contigo, fazer você falar pela inspiração de Satanás, e até onde eles conseguem chegar. E Jesus disse: cuidado, porque se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, contra o Evangelho, que é a expressão do Filho do Homem, contra o ensino de Jesus puro e simples, tomem cuidado, porque todas essas palavras ditas contra o Evangelho, por gente que tem entendimento, que tem conhecimento, que no coração sabe que aquela é a verdade, mas não lhes é conveniente, porque lhes traria perda de poder e de domínio. Por isso eles proferem palavras blasfemas contra o Filho do Homem, ou contra a palavra do Filho do Homem, contra o Evangelho do Filho do Homem. E Jesus disse: olha, se fizerem isso, ser-lhes-á perdoado. Eles serão perdoados. Eles sucumbiram a essa loucura. Mas, quando eles dizem que a ação de Deus curando gente, libertando gente, salvando gente, iluminando gente, perdoando pecados, é trabalho de Belzebu, é trabalho de Satanás, nessa hora, eles estão pecando contra a essência de Deus. Porque quando eles pecam contra o Filho do Homem,
Eles podem não gostar da minha cara, podem não gostar do meu cabelo, podem não gostar do tom da minha voz, podem achar que eu pareço com alguém que eles odeiam, podem fazer transferências. É o mundo psicológico, é o mundo da história, Jesus disse. Mas quando, sem ninguém, eles começam a ver, quem via vendo, quem não ouvia ouvindo, e quem estava trancado na morte se abrir para a vida, e eles dizem que isso é obra de Satanás, aí eles estão pecando contra o Espírito Santo. Isso não lhes será perdoado, nem neste mundo e nem em qualquer outro mundo. E o interessante é como Jesus prossegue aqui no capítulo 2. Eu já tinha fechado, mas me lembrei quando fechei que vale a pena reproduzir o que está dito aqui. Olha só como ele prossegue. É a sequência disso, é dizer, verso 33. Ou fazei a árvore boa, e o seu fruto será bom. Planta a árvore boa, de natureza boa, que o fruto será bom. Ou então, se a árvore é má, o seu fruto será mau. Será espinheiro, será veneno. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras. Raça de víboras. Vocês vejam como Jesus, todo cheio de amor, olha para esse pessoal que pratica esse solapamento, esse estelionato, essa perseguição odienta, raivosa, constante, tenaz contra ele, e o chama de raça de serpentes, de víboras. Entre vocês só tem cobra criada. Como é que podeis falar coisas boas, sendo vocês maus? Vocês não conseguem falar coisas boas. Vocês conseguem até fazer belos discursos, mas é tudo na hora do palco, no íntimo, no dia a dia, na intimidade mesmo do convívio. Como é que vocês podem pronunciar qualquer bondade se o padrão interpretativo da mente e do coração de vocês é mau? Porque a boca fala aqui, ali, acolá, daquilo que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro do seu coração, da sua interioridade, coisas boas. O tempo todo, não é de vez em quando, não é no palco, ele é assim, sai dele coisas boas, saem o tempo todo. Mas o homem mau, do seu interior, derrama, tira, vomita coisas ruins, perversas, relativistas, o tempo todo querendo solapar pessoas, não reconhecer o bem, trabalhar contra ele, explícita e definitivamente. Digo-vos, portanto, que de toda palavra desse tipo, frívola, banal, perversa, ruim, que preferirem e proferirem e disserem os homens, de cada uma delas, do que eles estão dizendo, escrevendo na internet, em todos os lugares, eles vão dar conta de cada uma delas no dia do juízo. Mas vão dar mesmo. Você que está brincando de falar, agredir, blasfemar, você vai dar conta de cada coisa. Tua língua vai conhecer o poder da verdade eterna, entendeu, meu filho? Porque pelas tuas palavras tu serás justificado, porque com a boca se faz a confissão a respeito da salvação sincera, e pelas tuas palavras tu também serás condenado sem apelação. Todo mundo que está me vendo aqui ou vai me ver, que diz que crê em Jesus, saiba, ou amigo, você controla a sua língua para ser de Jesus, ou você vai ter a tua língua torcida na eternidade. Quem está dizendo isso é Jesus, quem ressuscitou dos mortos. Se Jesus é Deus, se Ele ressuscitou dos mortos, isso vai acontecer contigo.
a menos que você se arrependa no pó e na cinza na presença de Deus. Senhor Jesus, eu pessoalmente, tu sabes, estou cansado de ver a maldade, a perversidade que não para, essas bocas nojentas, amaldiçoantes, cheias de ortodoxia produzida, gerada no inferno. Porque tudo que procede deles é mal, é diabo, é juízo, é mentira, é inferno. E acusam os outros de serem endemoninhados enquanto eles mesmos andam como filhos do diabo no mundo. Tem compaixão, porque grande é o juízo que se acumula sobre nós. Grande é o juízo que se acumula sobre nós, porque ninguém brinca frivolamente com palavras sem que venha conhecer não o juízo dos homens, que é tolo, bobo e pequeno, mas conhecer o juízo desse que falou o que falou e que ressuscitou dos mortos para provar que não estava brincando acerca de tudo quanto disse. Ajuda-nos a entender antes que sejamos arrebentados. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.